Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E eu hoje estou abrindo a playlist Supervisão Terapêutica, voltada para os terapeutas ou as pessoas que desejam saber mais sobre esses temas que atravessam o set terapêutico, que às vezes nos deixam assim de cabelo em pé, sem saber muito como agir, o que pensar. Então hoje eu trago o tema da transferência e da contra-transferência. Existem várias escolas, pensadores que tratam esse tema de maneira bastante diferente. Alguns acham válido incorporar esse tema no trabalho terapêutico e trabalhar mesmo junto ao cliente, ao paciente, quando acontece a transferência. Outros já julgam como desnecessário, né, trabalhar esse tema. Freud foi um dos primeiros que trouxe essa ideia da transferência, junto com a descoberta de que a nossa psique tem três instâncias: a parte consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Né? O consciente é essa parte ordinária que a gente está aqui percebendo com os cinco sentidos, compreendendo racionalmente. O pré-consciente seria uma parte mais implícita, que não está aqui no consciente, mas que pode ser acessada facilmente, se a gente assim o quiser. E o inconsciente seria um porão, né, que guarda muitas memórias, muitos sentimentos reprimidos, quase que inacessíveis. Jung já trabalha de uma outra forma essa cartografia da psique, e existem outros pensadores que também trazem outras leituras. Mas basicamente isso está em voga. Nós temos um lado consciente e um aspecto inconsciente em nós. Então, a transferência é um fenômeno que acontece de forma inconsciente, ou seja, não é através de uma vontade deliberada do indivíduo. E como seria esse fenômeno? A transferência é uma espécie de deslocamento, né? Que uma pessoa faz. No caso aqui eu estou falando da transferência em relação do cliente com o seu terapeuta. Então, o cliente faz um deslocamento, né, de sentimentos, emoções, pensamentos, expectativas de uma figura, né, que tem importância na sua vida, geralmente uma figura parental, um dos pais ou quem o criou, para o terapeuta. Então, ele desloca sentimentos, por exemplo, que ele nutre, que estavam relegados lá no inconsciente acerca de seu pai, de sua mãe, muitas vezes tratando o terapeuta como se fosse o seu pai e a sua mãe. Né? Então, na terapia, na linha que eu trabalho, na linha transpessoal, a gente engloba vários conhecimentos de outras abordagens. Então, particularmente, eu acho muito útil trabalhar a transferência quando ela ocorre. Primeiramente, isso ocorre não porque o indivíduo quer, né? Mas porque naturalmente o set terapêutico se configurou de um modo que fez com que ele conseguisse, o cliente, o paciente, conseguisse trazer à tona esses sentimentos. Então, às vezes, ele quer agradar demais o terapeuta. Então, isso você percebe muito. E vem desse lugar da transferência, onde uma parte dele, infantil, né, do universo infantil dele, ainda está se colocando ali presente na vida dele, querendo agradar, querendo ser validado, querendo ser amado, querendo ser reconhecido. Então, quando o terapeuta percebe que está ocorrendo essa transferência, é muito útil, porque aí ele pode trabalhar conscientizando o cliente acerca disso e vai aprofundando cada vez mais a reflexão terapêutica. E, por conseguinte, o cliente em algum momento não vai mais precisar fazer essa transferência.
porque ele vai ter já desenvolvido aspectos que antes estavam ainda obscuros em sua psique. Então, a transferência é muito útil para, inclusive, que o processo terapêutico se desenvolva, né? Às vezes é uma transferência de algo positivo, como eu falei, um amor para com um dos seus genitores que ele projeta no terapeuta, um amor filial ou um amor mesmo, né? Um apaixonamento que pode ocorrer. Mas também a transferência pode se manifestar através de um viés negativo, ou seja, ele começa a competir com o terapeuta, ele começa a deslocar para o terapeuta emoções de competição, de disputa, de estar se sentindo rejeitado. É muito comum, sabe? Às vezes acontece um ciúme em relação ao terapeuta e outros clientes. A forma do terapeuta falar, o cliente encara como se fosse uma rejeição, uma recusa, começa a vir à tona diversas frustrações que estavam ali guardadas dentro dele. Então, tem terapeuta que não gosta de trabalhar com a transferência, né? Eu não acho que seja nem certo nem errado. Eu acho que cada terapeuta tem o seu direcionamento, aquilo que é mais tranquilo dele lidar, né? Aquilo que ele acredita e a linha que ele trabalha também. Então, eu estou trazendo aqui uma ideia de que é muito salutar a transferência, porque a partir dela, né, a gente pode avançar no processo terapêutico e ampliando cada vez mais esse acesso aos conteúdos inconscientes do nosso cliente. Já a contratransferência é quando o terapeuta também inconscientemente assume o papel que o cliente está lhe atribuindo. Então, no caso que eu falei, por exemplo, do cliente que desloca para o terapeuta um sentimento filial, né? Então, o terapeuta começa a agir na contratransferência como se fosse a mãe, o pai do cliente. Começa a proteger demais, a pensar demais no caso desse seu cliente, a querer resolver o problema dele. Entra um pouco naquela persona do salvador, né? Do se sentir imprescindível. Quando o cliente liga, olha, eu preciso falar com você urgente agora, eu tô mal, e aí o terapeuta larga tudo para poder conversar com ele. Claro que tudo tem suas exceções, tá? Eu não tô falando de casos realmente necessários, de que o cliente precisa ser ouvido. Eu tô falando quando isso é um padrão. Então, isso demonstra claramente que o terapeuta entrou no jogo da transferência e está fazendo a contratransferência. Tudo isso que eu estou explicando aqui é tudo muito simplista. Esse tema é muito mais complexo do que eu estou apresentando aqui. Mas o que eu acho que é importante a gente abordar é que isso acontece sim no set terapêutico. Isso é algo muito comum. Às vezes até desejável, porque é uma oportunidade do cliente expressar o que está dentro dele, né? E o terapeuta deve ficar atento para isso. Não rechaçar, não querer fazer uma DR no sentido de está acontecendo alguma coisa errada, eu não sou sua mãe, ou, né? Não. Conversar com o cliente sobre isso. Você percebe como você se comporta comigo? Ou simplesmente perguntar, na qualidade de cliente, né? Eu já tive terapeutas que perguntaram para mim, como você me vê, Andréa? O que eu represento para você? Eu acho que essa é uma boa pergunta quando o terapeuta quer sondar essa questão da transferência, né? Se ele gosta de trabalhar com esse tema. Como você me vê? Né? Às vezes você pode perceber que o cliente te vê como uma figura de poder, né, de autoridade, e aí pode causar medos, pode causar várias sensações não tão agradáveis, ou que o cliente te considera como uma figura muito importante, valorosa,
meio Deus, meio perfeita, né? Aí você percebe essa transferência de sentimentos reprimidos, né? Você pode perceber também que o cliente percebe você, vê você como um outro ele, né? Como um amigo, como um reflexo de si mesmo. Então você está vendo que ele está se projetando, ele está trabalhando sua, como diria Jung, né? Sua ânima, seu ânimo. Então trabalhando forças do adulto aí na sua psique. Então é muito interessante trabalhar com a transferência e a contra-transferência. Eu considero muito, muito produtivo, tá? Bom, mas se você tem dúvidas sobre isso, não sabe como abordar, não sabe como lidar, sempre é bom procurar a sua supervisão, porque lembra, todo terapeuta precisa de supervisão, principalmente no início de sua carreira, principalmente quando ele está lidando com um caso que ele julga muito complexo, que ele se sente um pouco enredado. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é porque eu atendo como terapeuta desde 2005 que eu não tenho dificuldades, né? Em alguns casos. Por quê? Porque quando a gente está ali em relação com o outro, a gente também está sendo trabalhado. É um convite mútuo. A terapia é um convite de crescimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Então é isso. Então, se você tiver interesse, se você tiver alguma dúvida, dificuldade, coloque aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Faço também supervisões terapêuticas, tanto de forma avulsa quanto processual, de modo continuado. Eu estou aqui à disposição para o que você precisar, tá bom? Fica muito bem e namastê!